e ele diz que tem que ser assim em perdão, e diz, por isso é que o reino dos céus, porque é assim, perdão em plenitude o tempo todo, me acompanhe. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 dinheiros. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Porque podia ser vendido como escravo no mercado. Era o que a lei permitia. Então, o servo, endividado, que estava com essa sentença na cabeça, prostrando-se reverente, clamou ao seu senhor, ao credor, e disse, sê paciente comigo. Tem paciência comigo e tudo te pagarei. Tudo. Então, o senhor, o credor daquele servo, compadecendo-se dele, do clamor dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida toda. Não deu tempo e não foi paciente, não, perdoou tudo. Graça absoluta, graça é favor imerecido. Se quebrantou, pediu perdão, foi perdoado de tudo pelo Pai Celeste, pelo Senhor dos meus créditos, ou melhor, das minhas dívidas, dos meus débitos. Perdoado, está consumado, está tudo perdoado. Tetelestai, não há mais culpa nenhuma, está tudo liquidado. Saindo esse homem que fora perdoado de tudo, saindo ele, esse servo perdoado, encontrou uma das pessoas que lhe deviam dinheiro, um dos seus conservos, que lhe devia uma merreca, ele devia 10.000, esse outro devia 100 bobagens, ele devia 10.000 talentos, era uma quantia infinitamente superior, e esse outro devia 100 pratas. E, agarrando-o, ele o sufocava, mata-leão nele, estrangulamento, tirando o fôlego, e dizia, paga-me o que me deves, paga-me o que me deves, seu cretino sem caráter, não te perdoo. Então, esse conservo estrangulado, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava, dizendo, sê paciente comigo e tudo te pagarei, que fora a mesma coisa que ele dissera lá dentro, para a autoridade suprema, que o perdoou de graça dos 10.000 talentos que ele devia, e ele não perdoa 100 unidades básicas de qualquer que fosse o dinheiro que a ele fosse devido. Ele, entretanto, não quis aceitar. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida, e uma pessoa presa não tem como saldar dívida nenhuma. Ele queria vingança. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor, ao Credor Supremo, tudo o que acontecera lá fora. Tem anjos, tem
Tem muitos mensageiros delatando o ódio, a vingança. Está cheio de delatores contra a sua alma ou a alma de quem quer que viva assim. Então o Senhor, chamando-o, disse àquele servo: tu és um servo muito malvado. Perdoei-te aquela dívida toda apenas porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Assim como eu vos perdoei, assim também perdoai vós. E indignando-se o Senhor de todos os créditos, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, diz ele a Pedro, olhando nos olhos de Pedro, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão, do íntimo. E a reciprocidade para o bem e para o mal. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É o princípio do fundamento de todos os vínculos com Deus, que se estabelece nas minhas relações com os homens, na minha busca de reciprocidade, de sinfonia, de entendimento. E mesmo quando não exista isso, cobrindo o desentendimento com perdão, mesmo que seja para partir, mesmo que seja para sair, mesmo que seja para ir embora, você tem que deixar tudo limpo, tudo perdoado. Não pode carregar nenhuma amargura, mesmo quando é para ir embora. E você que não vai embora e fica às vezes 20, 30, 35 anos, 40 anos, comendo raivas, amarguras, indiferenças, e indo para a igreja juntos, fazem orações hipócritas. Vocês estão separados diante de Deus. Diante de Deus o que vale é o íntimo. O que vale são as nossas reciprocidades manifestas como perdão ou a nossa expressão de perdão, mesmo que ninguém nos dê reciprocidade. É unilateral, depende só de mim. E quando eu sou assim, e é possível ser assim, porque Jesus disse que se não for assim, não será, não haverá nada. Portanto, ele não estava nos dando um princípio e não obedecível. Ele estava nos dando algo possível, praticável. A gente pode aprender a viver em estado de perdão contínuo, quando a gente aprende que perdão não é emoção, não é sentimento, não é sensação. Quando a gente aprende que perdão é decisão, é escolha, e tem a ver com o meu amor por mim mesmo, o meu respeito por mim mesmo, e o meu significado diante de Deus. E quando eu preservo a alegria do prazer de Deus em mim, quando eu me comprazo no prazer de Deus em mim, andar em estado de perdão passa a ser como respirar cada dia mais naturalmente. E você vence os sustos com graças de superação, muitas vezes inacreditavelmente rápidas, quando a consciência é essa. E aí no meu portal
Para quem quiser saber muito mais sobre isso, é só escreverem a palavra perdão no portal caifab.net, aí nessa lupinha, que vocês vão ver a quantidade, olha, 718 registros sobre perdão. É um dos temas sobre os quais eu mais falo, porque perdão é condição sine qua non para quem quer ter qualquer tipo de relação com Deus. E eu não perdoo a Deus, eu perdoo ao meu próximo. E me perdoo diante de Deus, porque Deus em Cristo me perdoou. Senhor Jesus, que essa palavra que é a pedra fundamental do Evangelho seja não apenas sabida, porque não é possível que até hoje não se soubesse disso, mas seja crida e seja praticada e seja obedecida, para que ela se transforme num estado de graça acontecendo dentro de nós, estado de sinfonia celestial na nossa vida, no nosso ser, manifestado como pacificação feliz em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.